eu quero parabenizar todos os obreiros dessa casa. Alors j'aimerais féliciter tous les ouvriers de cette maison. Vocês estão vivendo o melhor momento da vida de vocês. Vous vivez le meilleur moment de votre vie. E o melhor de Deus ainda está por vir. Et le meilleur de Dieu va encore venir. Assim como veio na vida do profeta Eliseu. Ainsi comme il est venu sur la vie du prophète Quando Élisée. recebeu porção dobrada de Elias. Quand il a reçu la double portion Ame d'Élie. o vosso pastor. Aimez vos pasteurs. Caminhe com eles. Marchez avec eux. Os proteja. Protégez-les. Porque isso é muito importante para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Car ceci est très important pour ce que Dieu va faire dans votre vie. Aproveita essa unção. Profite de cette Que se onction. você não entender isso, Et si tu ne comprends pas cela, outros virão d'autres viendront e vão entender isso no seu lugar. et vont comprendre cela à ta place. Então aproveita. Alors profite. Suga espiritualmente tudo que o seu apóstolo pode dar. Absorbe spirituellement Porque tout Deus ce que ton apôtre peut te donner. Deus colocou eles no vosso caminho. Car Dieu les a mis sur votre chemin. Por isso eu queria que vocês aplaudissem a Jesus pelo casal apostólico desta casa. J'aimerais que vous applaudissiez Melhor, Jésus pour le mais couple forte. d'apôtres. Isso. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Meus prezados irmãos, Mes chers frères et sœurs, a palavra de Deus para nós nesta noite la parole du Seigneur pour nous ce soir está se trouve no livro de 2 Reis, en 2 Rois, capítulo de número 4, chapitre 4, do versículo 8 em diante. à partir du verset Vamos ver se a 8. gente consegue ler até o 37. Vamos lá. Olha, está aqui na tela, em francês. Vocês querem que eu leia em francês ou em português? Choisissez-vous. Voilà. Un jour, Élisée. Vamos lá, vamos para ali que vai dar mais certo. Ok? Minha pai de problema. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrara para fazer uma refeição. Ele disse ao seu marido, ou ela disse ao seu marido, vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi, vá chamar esta sunamita. Ele a chamou e ela pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela, a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? E ela havia respondido, eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu, ora, ela não tem filhos, e o marido dela é velho. Disse Eliseu, vá chamá-la. Ele a chamou, e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher, por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. E ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta sua serva. A mulher engravidou-se e, no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente, ele disse a seu pai, ai, minha cabeça, minha cabeça. Então o pai disse a um dos seus servos, leva-o para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. E o menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia e então morreu. Ela subiu e deitou sobre a cama do homem de Deus
e fechou a porta e saiu. Chamou o marido e lhe disse: mande-me um dos servos e uma das jumentas. Preciso ir depressa a falar com o homem de Deus e voltar. E o marido perguntou: por que você quer falar com o homem de Deus hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela respondeu: não faz mal. Então ela mandou preparar o jumento e disse ao seu servo: pegue as rédeas e vamos. Não diminua a marcha, a não ser quando eu te disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunta a ela: vai tudo bem com você? Com o seu marido? Com o seu menino? E ela respondeu: vai tudo bem. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele. Geazi aproximou-se para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor escondeu isso de mim, não me revelou nada a respeito. Então a mulher disse: por acaso eu te pedi a meu senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Então o profeta disse a Geazi: cinja os lombos, pegue o meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não o cumprimente. E se alguém cumprimentar você, não responda. Ponha o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o menino. Porém, não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não acordou. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para o outro. Tornou a subir a cama e estendeu sobre o menino, e este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: chama a sunamita. E ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra e pegou o seu filho e saiu. Pai, nós adoramos o teu santo nome. Nous adorons ton saint nom. E te peço, Espírito Je te Santo, demande, Saint-Esprit, fale aos nossos corações. parle à nos cœurs. Abra os nossos entendimentos Ouvre notre para entender a compréhension revelação pour comprendre les e a tua révélations proposta para esta et noite. ta proposition Tudo pour que o ce Senhor soir. fizer esta noite, Tout ce que tu feras toda ce honra, soir, tout toda honneur, glória toute gloire se dará a ti, Pai. te sera donnée, Père. Senhor, eu te peço mais uma coisa. Seigneur, je te demande une Queremos chose de sentir os plus. céus pelo lado de dentro aqui Nous voulons embaixo. sentir le ciel de l'intérieur. Queremos sentir o bom cheiro de Nous Cristo voulons aqui embaixo. sentir le bon parfum Queremos du Christ. sentir a musicalidade dos Nous céus. voulons entendre la musique du Faz, ciel. Espírito Fais, Santo. Glorifica Saint-Esprit. Jesus. Glorifie Jésus. Eis-me aqui. Me voici. Amém. Amen. Quantos concordam, digo amém. Ceux qui sont d'accord disent Amen. Meus amados, Mes bien-aimés, nós precisamos entender nous devons comprendre algumas coisas relacionadas ao mundo espiritual, certaines choses en liaison avec le monde spirituel, à fé la foi e ao ministério em si, que é a prática dessa fé entre o povo. et au ministère en soi qui est la pratique de cette foi entre le peuple. Eu tenho aqui alguns pontos a abordar J'ai certains points à aborder a cada um de vocês. pour chacun d'entre vous. Número 1, Numéro 1, Eliseu cumpria o seu ministério.
Élisée accomplissait son ministère. Ele cumpria o seu chamado Il espiritual. accomplissait son appel spirituel. E havia uma mulher rica. Et il y avait une femme riche. A Bíblia diz que esta mulher era rica. La Bible dit que cette femme était riche. Só que esta mulher, Sauf que cette femme, ela tinha uma área na vida dela que era pobre. elle avait un domaine de sa vie qui était pauvre. Ela tinha uma área na vida dela que estava morta. Elle avait un domaine de sa vie qui était mort. Primeiro, o marido dela era velho. Tout d'abord, son mari était âgé. Então, como um homem velho, Donc, comme un vieil homme, e automaticamente ela deveria também ser uma mulher avançada de idade. et par conséquent, elle était aussi une femme âgée. Então, significa engravidar seria uma coisa realmente uma área morta. Donc, tomber enceinte, ce serait vraiment un domaine de sa vie qui était mort. Porque o texto faz questão de dizer que ele era velho. Parce que le texte fait question de dire qu'il était vieux. E automaticamente, se ela já estava a partir da idade da menopausa, Et donc, si apparemment elle était à l'âge de la ménopause, e provavelmente, se não há menstruação, não vai haver uma fertilização para uma gravidez. et si probablement donc il y avait plus de menstruation et puis qu'il n'y aurait pas la possibilité de tomber enceinte. Então, isso era impossível aos olhos humanos. Donc c'était impossible aux yeux humains E impossível no físico. et impossible dans le monde physique. Agora, quem disse para você que o teu Deus está preso a uma visão ou um diagnóstico físico ou científico? Donc qui t'a dit que ton Dieu est prisonnier à une vision physique ou scientifique? Ou ele depende da anatomia do teu corpo para poder fazer um milagre? Qui t'a dit qu'il dépend de l'anatomie de ton corps pour pouvoir faire un miracle? E se eu te disser, por exemplo, falar em anatomia, falar em corpo, falar em mutação, se eu te disser que um dia eu falava bem fino, Et si je te disais qu'un jour je parlais vraiment avec une voix très aiguë? e eu tinha hoje eu forço para falar não muito grave. Aujourd'hui, je me force pour pas parler d'une façon trop Porque, grave. por exemplo, se eu for falar com essa é a minha voz que vem do diafragma natural. Donc ça, c'est ma voix qui vient du diaphragme naturel. E se eu impostá-la, eu posso ainda fazê-la mais grave ainda. Et si j'impose ma voix, je peux la faire plus grave encore. E mais grave, mais grave, mais Et grave, plus mais grave, grave, et plus mais grave, et grave. plus grave. Mas eu forço para falar nesse nível. Mais je fais des efforts pour parler à ce niveau-là. E quando ela era uma voz bem fina, Et quand j'avais une voix aiguë, pedir a Deus para que você tenha uma voz grossa é impossível. demander à Dieu pour avoir une voix plus grave, c'est impossible. Mas alguém um dia riu de mim Mais quelqu'un s'est moqué de moi un jour e aquilo me feriu bastante. et ceci m'a blessé. E eu fui no espelho e orei, Senhor, Et j'étais devant le miroir, j'ai e disse, prié. Senhor, se é que pregador tem voz, J'ai dit, Seigneur, si un prédicateur a une voix, me dá uma voz de pregador, Senhor. donne-moi une voix de Me prédicateur. dá uma voz grave, Une robusta, voix grave, agradável, robuste, de agréable, autoridade. d'autorité. Tipo que impossível, Impossible, humanamente falando. humainement parlant. Mas Mais eu comecei a ter um problema de tireoide. j'ai commencé à avoir un problème de thyroïde. E fiquei quase à beira da morte com um problema na tireoide. Et j'ai frôlé la mort avec ce Eu problème de definhei o thyroïde. corpo. O meu corpo definhou. Fiquei magro. Je suis devenue très mince. E estava quase à beira da morte. Et j'étais au bord de la mort. Meu pescoço ficou inchado com tipo um bócio, um tumor. Donc mon cou a gonflé et puis il avait une espèce de E aí tumeur. tive que fazer uma cirurgia e peguei 14 pontos. Et j'ai dû faire une chirurgie et j'ai pris 14 points. E depois que eu fiz essa cirurgia, Et après la chirurgie, eu fiquei 15 dias sem falar. j'étais 15 jours sans parler. Não conseguia falar. Je n'arrivais pas à E parler. eu estava no quarto, J'étais dans la chambre, orando a Deus. je priais le Seigneur E de repente, do lado do meu quarto, um anjo desceu. et tout d'un coup, à côté de ma chambre, un E eu ange comecei a me est descendu. emocionar. Eu comecei a Et chorar. donc j'ai commencé à pleurer, à m'émouvoir. E ele pegou um bracelete de ouro Et il a pris un bracelet en or. e colocou assim no meu pulso e disse: Isto Ele é a me- minha honra. Il l'a mis à mon poignet. Il a dit, ceci est mon honneur. E eu chorava e soluçava e não podia fazer aquilo por causa dos E- pontos. Je pleurais et je pouvais même pas faire cela à cause des points. E de repente a minha voz Et tout d'un abriu. coup,
ma voix s'est ouverte. E a minha esposa tentando me acalmar do lado da garganta, da voz. Et mon épouse essayait de me calmer à cause de ma gorge. E eu olhei para ela e disse assim para ela: Et je l'ai regardée et j'ai dit, meu amor, acalma, porque Mon o Senhor amour. está aqui junto conosco. calme-toi car le Seigneur est ici avec nous. Ela tomou um susto. Elle était effrayée. E ela disse: pode repetir. Elle a dit, tu peux répéter? Aí eu entendi que ela tomou um susto por causa da voz e eu tentei forçar para diminuir. Et donc j'ai vu qu'elle était effrayée à cause de la voix et E j'ai eu di- essayé de E diminuer. eu disse para ela: Et je lui ai dit, existe um anjo aqui do nosso lado, meu amor. il existe un ange ici à côté de nous, mon E dali em amour. diante a minha voz ficou grave. Et tout d'un coup, ma voix est devenue grave. E eu tornei um comunicador com a voz grave. Et je suis devenue un communicateur Foi avec une pedido. voix grave. Deus teve que mexer no meu corpo Dieu a dû toucher mon corps para que pudesse me dar a voz necessária, pour que j'aie la voix segundo aquilo que eu nécessaire, pedi a Ele. selon ce que je lui ai demandé. Então Deus não está preso a nada. Donc Dieu n'est pas prisonnier. Que você precisa usar sua fé. Tu as besoin d'utiliser ta foi. E aqui diz o texto que esta mulher era uma mulher rica. Et le texte dit que cette femme était riche. Seu marido era velho Son mari était âgé e ela não tinha filho. et elle n'avait pas d'enfant. Mas ela percebeu que havia no raio próximo dela um homem de Deus. Mais elle a remarqué que dans son entourage, il y avait un homme de Dieu. Então ela disse ao seu marido: eu vejo. Et elle a dit à son mari, Pardon. je vois. Ela disse ao seu marido: vamos fazer um quarto. Elle a dit à son mari, nous allons faire une chambre. Vamos colocar nesse quarto uma mobília de profeta. Nous allons mettre des meubles dans cette chambre Para que quando esse homem passe por aqui, pour que quand cet homme passe par ici, ele se alimente conosco do nosso pão il se nourrisse de notre pain e descanse nesse quarto. et se repose dans cette chambre. Porque vejo que esse homem que sempre passa por nós Car je vois que cet homme qui passe toujours par é ici santo homem de Deus. est un saint homme de Dieu. E se ela era rica, Et si elle était riche, ela teve que quebrar alguns protocolos da arquitetura. elle a dû briser quelques protocoles de l'architecture. Porque o rico não constrói a casa pela metade. Car un riche ne construit pas une maison à moitié. Ela teve que mudar a aparência daquela arquitetura de sua casa Elle a dû changer l'apparence de para fazer l'architecture mais um quarto para um homem de de Deus. sa maison pour faire une chambre de plus pour cet homme. Olha o que ela fez. Regarde ce Porque qu'elle a fait. interpretou que era um santo homem de Deus. Car elle a interprété que c'était un saint homme de Dieu. E Eliseu, todas as vezes que vinha Et chaque fois qu'Élisée venait com o seu secretário, avec son entrava secrétaire, dentro daquele quarto. il entrait dans cette chambre. E aquele quarto era uma semente. Et cette chambre était une semence. Aquele quarto era uma oferta na vida do profeta. Cette chambre était une offrande dans la vie du E prophète. toda oferta, toda semente que você faz, ela tem um resultado. Et toute semence que tu fais, il y a un résultat. E Eliseu entrou para dentro daquele quarto Et Élisée est entré dans cette chambre e ele começa a se incomodar. et il commence à se déranger. Por quê? Porque a semente ela precisa dar uma resposta Car la semence doit donner une réponse de multiplicação. de multiplication. E geralmente a semente ela vai gerar vida. Et généralement, la semence va provoquer la vie. E esta vida que ela gera é Essa uma vida- vida muito maior do que aquilo que foi semeado. Et cette vie qu'elle engendre, c'est une vie beaucoup plus grande que ce qui a été semé. E então Eliseu disse para Geazi: essa mulher tem nos tratado com tanta bondade, o que se há de fazer por ela? Et donc Élisée dit à Géasi, cette femme nous traite avec tant de bonté, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Há alguma coisa, diga para ela se há alguma coisa que a gente fale ao rei ou ao chefe do exército. Il y a quelque chose qu'on peut faire devant le roi ou devant le chef des armées? Quando ele fala ao rei, o rei na Bíblia Quand il dit le roi dans la Bible representa riqueza, représente les richesses, representa os tesouros. les trésors. E o exército, o chefe do exército, Et le chef des armées representa a segurança. représente la sécurité. Aquela semente estava liberando sobre ela o poder do tesouro Cette semence libérait sur elle la puissance du trésor e o poder da segurança do et exército. la puissance de la sécurité donnée par l'armée. E aquela semente estava indo numa área morta da vida dela. Et cette semence allait dans une direction d'une zone morte de sa vie. Então Eliseu mandou chamá-la Donc Élisée lui a demandé de venir e ela vai até a porta do quarto.
Et elle va jusqu'à la porte de la chambre. E na porta do quarto, Eliseu começa a conversar com ela. Et à la porte de la chambre, Élisée commence à lui parler. Ou seja, diante da semente dela, Soit devant sa semence, Eliseu começa a conversar com ela. Élisée commence à lui parler. Preste bem atenção, o seu maior milagre Prêtez bien attention, le plus grand miracle está diante do sacrifício que você presta. est devant le sacrifice que tu donnes. Muitas das vezes nós não recebemos curas em áreas mortas, Parfois, on ne reçoit pas de guérison dans des domaines porque morts nós não temos uma semente de sacrifício para chegar diante de Deus e conversar com Ele de dentro desse sacrifício. parce qu'on n'a pas une semence de sacrifice pour arriver devant Dieu et parler avec lui de ce O sacrifice. testemunho do pastor Marcelo aqui, não é Le isso? témoignage du pasteur Marcelo, Ele fez o cálculo e disse, não posso, il a fait le calcul, il a dit, je não ne peux pas. posso, não Je posso. ne peux pas. Mas ele disse, não, eu tenho que obedecer. Il a dit, mais non, je dois E obéir. ele obedeceu. Et il a obéi. E, então, diante da sua obediência, Donc, devant ton obéissance, ele conversou com Deus. il a parlé avec Dieu. E quando você lança uma semente sobre a terra, Et quand tu lances une semence sur a terre, terra te devolve uma colheita muito maior do que aquilo que você semeou. la terre te rend une collecte beaucoup plus grande que ce que tu as semé. Não adianta ir conversar com Deus sem moral para conversar com Ele. Ça ne sert à rien de parler avec Dieu si on n'a pas, si on n'est pas dans ses bons papiers. Não adianta dizer Deus sabe de todas as Ça ne coisas. sert à rien de dire Dieu sait toutes les choses. Deus é justo juiz. Dieu est un juge juste. E então é ali que o milagre acontece. Et c'est là que le miracle se produit. Então a mulher diz, Senhor, eu ando no meio do meu povo, eu não preciso nada do rei, porque eu sou uma mulher da alta sociedade, o rei me respeita. Et donc elle a dit, je marche au milieu de mon peuple et je n'ai pas besoin du roi O parce chefe que do exército me le roi conhece, me respecte et le chef ela- des armées me connaît. vira as costas e vai embora. Et elle tourne le dos et elle part. Mas quando você tem uma semente lançada no altar do Senhor, na sua vida, Et quand tu as une semence lancée sur l'autel du Seigneur dans ta vie, seja oferta financeira, que ce soit une offrande financière, seja campanha de jejum, que ce soit une campagne de jeûne, seja campanha de orações pela une madrugada, campagne de prière pendant la nuit, seja 7 dias, 7 cultos que você vem com um propósito, que ce soit par exemple 7 cultes où tu participes avec un but, tudo isso vai para a memória de Deus. tout ceci va dans la mémoire du Seigneur. Mesmo que você fez e esqueceu, Même si tu as fait quelque chose et que tu as oublié, Deus não esquecerá daquilo que você Dieu fez. n'oubliera pas ce que tu as fait. E a bênção vai te seguir, vai te alcançar. Et la bénédiction va te suivre et va A t'atteindre. Bíblia diz que ela vai te alcançar. La Bible dit qu'elle va t'atteindre. Em nome do Senhor Jesus. Au nom de Jésus. Então o homem de Deus disse para ela: Alors l'homme de Dieu lui a dit, tu daqui a um tempo abraçarás a um menino. dans un certain temps, tu prendras dans tes bras un enfant. E ela se assustou e disse: sim, meu Senhor, Et elle s'est étonnée, elle a dit, mon Seigneur, não mintas para tua serva, ne mens pas à ta servante. porque agora o Senhor foi longe demais. Tu as été trop loin. Não minta para tua serva. Ne mens pas à ta servante. Mas o homem de Deus, o profeta de Deus, Mais l'homme de Dieu, le prophète de Dieu, não deu confiança ao diagnóstico dela. n'a pas donné de la confiance à son diagnostic. Às vezes você, diante da sua família, diante de pessoas, ou diante de qualquer situação, Parfois, devant ta famille ou devant les personnes ou devant quelconque situation, você quer basear o resultado disso conforme a aceitação das pessoas. tu veux baser tes résultats sur l'acceptation des personnes. Mas o verdadeiro profeta, ele acredita na revelação que Deus coloca dentro do coração dele. Mais le vrai prophète y croit dans la révélation que le Seigneur met dans son cœur. Primeiro porque aqui trata de uma semente, toda semente tem um resultado. Parce qu'ici, on parle d'une semence et toute semence a un résultat. E com toda certeza o profeta sabia o que estava acontecendo. Et avec certitude, le prophète savait ce qui se passait. Que mesmo que ela não tivesse feito absolutamente nada para eles, e fosse o profeta que profetizou, porque Deus lhe dirigiu, Même si elle n'avait rien fait et que le prophète avait prophétisé parce que Dieu l'avait dirigé, mesmo assim Deus iria cumprir. même ainsi, Dieu allait Mas accomplir. aqui eu tenho 2 pontos. Mais ici, il y a 2 points. Havia uma ação da parte dela.
Il y avait une action de la part de cette E femme. havia ainda uma unção sobre o profeta que podia profetizar. Et il y avait une onction sur le prophète qui pouvait prophétiser. E então a Bíblia diz que ela não acredita Et la Bible e dit vai embora. qu'elle ne croit pas et qu'elle Mas s'en va. ano depois, Deus dá o menino para ela. Mais une année après, elle a eu cet enfant. Não tenham medo de profetizar. N'ayez pas peur de prophétiser. Não tenham medo de entregar aquilo que Deus determinou para você entregar. N'aie pas peur de donner ce que Dieu t'a déterminé Porque de donner. não é você que cuida de cumprir aquilo. Parce que c'est pas toi qui vas accomplir Quem les choses. cumpre aquilo é aquele que tocou em você para falar. Celui qui accomplit les choses, c'est celui qui t'a touché pour parler. Ele cuida de si mesmo, ele que cuida de sua palavra. Il prend soin de sa parole. E então a Bíblia diz que o menino nasceu, Et la Bible dit que cet enfant est né, cresceu, qu'il a grandi. e depois de 7 anos o menino morreu. Et 7 ans après, cet enfant E est mort. aquela mulher recebeu o seu filho em sua casa, Et cette femme a reçu cet enfant dans doente sa porque o seu maison, pai havia lhe mandado. malade parce que son père l'avait envoyé. E o menino fica nos braços dela e morre ao meio-dia. Et l'enfant était dans les bras de sa mère et est mort à midi. E ela pega o corpo do menino morto e coloca lá dentro da oferta dela, dentro da semente Et dela. elle prend le corps de cet enfant et elle le met à l'intérieur de son offrande, Diga pro à seu l'intérieur de la semence. Diga para o seu vizinho, não Dis à ton voisin, fique fora das suas sementes. ne reste pas en dehors de tes semences. Converse com Deus diante da sua semente. Parle avec Dieu devant tes semences. Converse com Deus de dentro daquilo que você faz. Parle avec Dieu dans ce que tu fais. A Bíblia diz assim, traga-me a memória. A Bíblia diz assim, apresenta-me as tuas razões para que eu possa te justificar. La Bible dit, présente-moi tes raisons pour que je puisse te justifier. Ou seja, por exemplo, tem um texto que diz que Ezequias recebeu a palavra de Isaías que ia morrer. Il y a un texte qui dit qu'Ézéchie a reçu la parole d'Ésaïe qu'il allait mourir. E então Isaías virou as costas e foi embora. E Ezequias sabia que ele ia morrer. Et donc Ésaïe a tourné le dos, il est parti, et Ézéchias savait qu'il Mas ele vira o allait rosto mourir. para a parede. Mais il tourne son visage E contre começa a orar, le dizendo, mur Deus, et commence à prier eu andei em fidelidade diante de ti. en disant, Dieu, j'ai été fidèle devant toi. Eu fiz o que era reto diante de J'ai ti. fait ce qui était correct devant toi. Então, Senhor, agora eu vou morrer. Et maintenant je vais mourir, Seigneur. Deus mandou o profeta voltar. Dieu a demandé au E prophète disse, de revenir. volta. Et il a dit, reviens. Diga que ele não vai morrer mais. Dis-lui qu'il ne va pas mourir. Porque ele me chamou para dentro da semente. Car il m'a appelé dedans la semence. Ele me chamou para dentro do Il sacrifício. m'a appelé à l'intérieur du E sacrifice. eu não resisto. Et je ne résiste pas. Quando você me chama para dentro do seu sacrifício. Quand tu m'appelles à l'intérieur de ton E o homem sacrifice. recebeu a vitória de mais 15 anos de vida. Et donc cet homme a reçu une victoire de Quem 15 pode ans de dizer glória a plus de Deus? vie. Qui peut dire gloire à Dieu? Então ela pega o menino e coloca dentro do quarto. Et donc elle prend cet enfant et elle le met dans la chambre. E vai atrás do homem de Deus. Et elle va appeler l'homme de Dieu. Quando ela chega lá, o homem de Deus. Quand elle arrive vers l'homme de Dieu, O homem de Deus observa ela vindo de longe e manda o secretário ir até ela. l'homme de Dieu la voit venir de loin et il envoie son secrétaire vers elle. Agora veja a sinceridade do homem de Deus. Vois la sincérité de l'homme de Dieu. Quando ele diz para Geazi, Deus não me disse nada. Quand il dit à Géasi, Dieu ne m'a rien dit. Diga para ela se vai bem com o marido dela, se vai bem com o filho dela, se vai bem com a casa dela. Dis-lui si tout va bien avec son mari, avec son fils, avec sa maison. Como homens e mulheres de Deus, nós não podemos falar aquilo que Deus não nos mostrou. En tant qu'homme et femme de Dieu, on ne peut pas dire des choses que Dieu ne nous a pas montrées. Tá cheio de gente brincando com revelação e tá cheio de videntes no meio da igreja e tá Il y a cheio plein de de clientes para esse tipo de serviço. Il y a plein de gens qui jouent avec les révélations. Il y a plein de gens qui font les vidants à l'intérieur de l'église Mentindo, en enganando. mentant, en trompant.
E às vezes nós gostamos disso. Et parfois, on aime cela. E telefonamos para o profeta, telefonamos para o vidente. E o vidente, que é um vidente, tem que sempre nos dar uma palavra de profecia. Et on téléphone au prophète, et on téléphone au voyant, et le voyant doit toujours nous donner une parole de prophétie. Mas Eliseu foi um homem segundo uma unção extraordinária. Disse: Deus não me disse nada. Mais Élisée a été un homme sincère et il a dit, Dieu ne m'a rien dit. E agora, quando ela volta ao homem de Deus, Et maintenant, quand elle revient vers l'homme de Dieu, o homem de Deus que havia dado gerado vida na sua palavra, l'homme de Dieu qui avait engendré la vie dans sa parole, agora ele estava em um nível muito maior maintenant do il que était antes, à un niveau beaucoup plus haut qu'avant, porque ela foi ter com ele lá no Monte Carmelo. parce qu'elle a été à sa rencontre au mont Carmel. Eu paro aqui para olhar o seguinte: aquele homem estava naquele quarto lá no passado e agora ele estava no Carmelo. Cet homme était dans la chambre dans le passé et maintenant il est à la montagne Carmel. A minha pergunta é: quantos que um dia estava no quarto na unção e hoje está na sarjeta do pecado? Ma question est, combien étaient dans une chambre dans l'onction et maintenant ils sont dans le péché? Era uma bênção antes, era um profeta antes e hoje já não é mais nada. Ils étaient des bénédictions avant, des prophètes avant et maintenant ils ne sont plus rien. E é importante subirmos de nível espiritual cada vez mais. Et c'est important de monter le niveau spirituel chaque fois plus. Lá ele deu a vida Là-bas, il a donné la vie e agora ele chega lá para quebrar a sentença de morte que estava na vida do et menino. maintenant il arrive pour briser la sentence de mort qui était sur la vie de Oh, cet enfant. glorificado seja Deus. Que le Seigneur soit glorifié. Oh, glorificado seja Deus. Que le Seigneur soit E ele glorifié. chega lá agora e quebra a sentença de morte Et il arrive et il brise la sentence de mort e devolve o menino daquela mulher. et il rend l'enfant à cette femme. Você percebeu que o menino deu 7 espirros? Tu as remarqué que cet enfant a éternué 7 fois. Significa, 7 é a perfeição, significa que a restituição que a sua semente lhe dá é perfeita. Ça veut dire que la restitution que ta semence te donne est parfaite. E ela é certa. Et elle est certaine. E eu vim aqui desta noite em nome do Senhor Et Jesus je suis venu ici ce soir au nom du te Seigneur dizer: Jésus. você Te dire, é este homem, esta mulher de Deus. tu es cet homme et cette femme de Dieu. E como homens e mulheres de Deus, Et en tant qu'homme et femme de Dieu, nós não vamos precisar pedir nada a ninguém. on ne devra rien demander à personne. As pessoas que representam essa mulher, a mulher rica, Les personnes qui représentent cette femme eles riche simplesmente vão olhar para nós vont nous regarder e vai dizer: veja o que é um homem de Deus. et elles vont dire, je vois que tu es un homme Veja o que é uma mulher de de Dieu. Deus. Je vois que tu es une femme de Dieu. Veja o que é um homem de Deus. Je vois que tu es un homme de Dieu. Vamos investir nesse homem de Deus. Nous allons investir dans cet Vamos homme de investir Dieu. nesta Nous mulher allons de Deus. investir dans cette Vamos fazer femme de Dieu. quarto para ele. Nous allons faire une chambre pour eux. Vamos abençoar a vida dele. Nous allons bénir sa vie. As bênçãos de Deus, Les bénédictions elas du vêm e Seigneur seguem a sua unção. viennent et suivent son Eu estou onction. escutando alguém dizer aleluia. J'entends quelqu'un dire Eu Alléluia. estou escutando alguém dizer glória a Deus. J'entends quelqu'un dire gloire à Oh, Dieu. louvado seja Deus. Loué soit l'Éternel. Eu estava ministrando na Itália J'étais en ministrant en Italie alguns anos atrás il y a quelques années en e arrière tinha um rapaz lá et il y avait un jeune là-bas que ele estava na Itália sem documentos. qui était en Italie sans papier. E você sabe que é muito horrível quando você não tem documento. Et tu sais que c'est terrible quand tu n'as pas de E papier. esse rapaz tinha sonho. Ce jeune homme avait des rêves. E um dia que eu estava lá, Deus me deu uma palavra para aquele rapaz. Et un jour que j'étais là-bas, Dieu m'a donné une parole pour E ce jeune. eu disse para ele assim: eu vejo baús de tesouros vindo na tua direção. Et je lui ai dit, je vois des coffres de trésors venir dans ta direction. Eu vejo Deus te dando uma sucessão de riquezas. Je vois Dieu qui te donne une succession de richesses. Alguém riu Quelqu'un a e ri. disse assim: ele não tem nem documento. Quelqu'un a ri et a dit, il a même pas de papier. Isso é a falsa profecia. Ça, c'est une fausse prophétie. Ele vai ser o quê? Se ele não tem documento, não tem descendência nenhuma italiana. Il va être quoi s'il n'a pas de papier et puis il n'a même pas de E descendance por último, italienne? ele arrumou um trabalho Et tout d'un coup, il a trouvé un travail de tomar conta de uns cachorros où il devait prendre soin de chiens na casa de uma condessa. chez une comtesse. E essa condessa quase não ficava com funcionários lá.
Et cette comtesse n'avait pas trop porque ela era muito d'employés exigente. parce elle était très Só exigeante. para você ter uma ideia, a mansão dela, Juste pour que tu aies une idée, sa as mansion, torneiras de sua mansão eram todas em les ouro. robinets de sa maison étaient en or. E esse rapaz, ele era pago para cuidar dos cachorros. Et ce jeune était payé pour prendre soin des chiens. E era a única coisa que ele fazia. C'était la seule chose qu'il E ele faisait. cuidava dos cachorros. Il prenait soin des chiens. E nas horas vagas, Et à ces ele estava moments, cortando alguma coisa no jardim. et à ces moments où il n'avait E rien ela à começou a faire, il observar que aquele rapaz era coupait l'herbe diferente. du jardin et elle a remarqué que E ela ce disse: jeune était você não é différent. pago para fazer isso. Et elle lui disait, mais tu n'es pas payé pour faire cela. Você aqui, as pessoas só fazem aquilo que são pagas para fazer. Ici, les gens ne font que ce qu'ils sont payés pour faire. Ele disse: não me custa fazer isso. Et il disait, ça ne me coûte rien de tondre le Eu gosto das gazon. flores, eu gosto J'aime les do fleurs, jardim. j'aime le jardin. Tirar um lixo dali, isso não é nada. Enlever les poubelles, c'est rien. E ela disse: então, já que você gosta disso, eu vou permitir que você faça faxina na minha casa. Et elle lui a dit, puisque tu aimes prendre soin des choses, je vais te permettre de faire le ménage chez moi. Você só não vai entrar naquele quarto onde estavam todas as coisas dela, de artes. Et elle lui a dit, tu ne vas juste pas entrer dans cette chambre et dans cette autre E esse chambre. rapaz continuou ali cuidando da casa daquela mulher. Et donc ce jeune prenait Cuidando dos soin cachorros. de la maison de cette femme et E um des chiens. dia essa senhora chamou ele Et un jour, cette femme l'appelle e disse assim: olha, et elle lui dit, eu tenho observado você. je t'ai observé, Você é diferente. tu es différent. Eu quero que você arrume um advogado, Je veux que tu trouves un avocat que você confie, en quel tu as confiance, porque eu tenho meu advogado, meu médico, eu tenho tudo. car j'ai mon avocat, mon Ele, mas médecin, por j'ai que tout. isso? Por que isso? Et il a dit, pourquoi cela? Porque eu não tenho herdeiro. Elle a dit, parce que je n'ai pas d'héritier. Tudo meu estava direcionado a instituições de caridades e ao governo, e eu ia deixar parte da minha riqueza para os meus cachorros. Tout ce que je possède était destiné au gouvernement et j'allais laisser une partie E a pour mes partir de chiens. hoje você é o meu único herdeiro, se você quiser. Et à partir d'aujourd'hui, tu es mon seul héritier si tu veux. E tem mais, eu vou te adotar como meu filho. Et il y a encore autre chose, je vais t'adopter comme mon E fils. esse rapaz Et ce jeune recebeu a reçu a herança, l'héritage, toda a riqueza daquela mulher. toutes les richesses de cette femme. Isso é real, isso não é um Ceci conto. est réel. Eu tenho um diácono também na Assembleia de Deus lá em Torino, J'ai aussi un diacre à l'Assemblée de Dieu que à Deus havia Turin, dado uma palavra para ele, où Dieu lui avait donné une parole dizendo: eu estou te dando prédios nesse país. en lui disant, je vais te donner des immeubles dans ce É pays. como se eu dissesse para alguém aqui na Igreja do Centro. C'est comme si je disais à quelqu'un de l'église du centre, Se eu te disser que Deus vai te dar um apartamento aí de 4 peças, si je te disais, Dieu va te donner un appartement de 4 pièces, você pode até duvidar um tu pouquinho. peux douter un peu. Agora, se eu te disser que Deus vai te dar um prédio todo com todos os Et maintenant, apartamentos, si je te dis que Dieu va te donner un immeuble Aí avec você tous vai les duvidar appartements, muito. tu vas beaucoup douter. foi o que Deus fez com aquele irmão diácono da igreja C'est lá. ce que Dieu a fait avec ce diacre de cette Deus église à deu a Turin. ele na cidade de Savona Dieu lui a donné à la ville de alguns Savona prédios. des immeubles. Diga pro teu vizinho: Dis à ton voisin, Deus vai nas áreas mortas Dieu va dans les domaines qui sont morts. e entra e faz Et milagres. il entre et il fait des E eu vim aqui miracles. nesta noite na Et je unção do suis venu Espírito Santo. ici ce soir dans Se l'onction você du puder ficar de Saint-Esprit. pé, já pode Si ficar de tu pé. peux Oh, te glória. lever, Eu vim te dizer que je Deus suis vai nas venu te áreas dire que Dieu va dans les que não domaines gera qui ne génèrent pas. e ele vai fazer milagres sobre a tua vida. Et il va faire des miracles dans ta vie. Porém, você vai ter que ser esse santo e essa mulher e essa santa mulher de Deus Mais e tu homem de vas Deus. devoir être ce saint homme de Dieu. As pessoas precisarão olhar para você e ver algo diferente em você. Les gens devront voir quelque chose de différent en toi. Se você pode virar para alguém que está ao seu lado direito, esquerdo, diga Se o que tu as peux- pessoas estão vendo de diferente na sua vida. Regarde ton voisin et dis-lui qu'est-ce que les gens voient de différent dans ta vie. Você é um cantor diferente. Tu es un chanteur différent. Você é uma faxineira diferente. Tu es une employée de ménage différente. Você é um eletricista diferente. Tu es un électricien différent. Você é uma funcionária atendente lá na Migros diferente. Tu es une fonctionnaire de la Migros différente. Eu não sei qual é a tua profissão, mas Je ne sais nessa pas quelle profissão est ta profession, mais dans Você é cette diferente. profession,
Tu es différent. Alguém vai olhar para você Quelqu'un va te regarder e vai dizer: tem um negócio diferente em et você il va dire il y a quelque chose de différent en que toi me faz derramar um pouco da minha riqueza sobre a tua vida. qui me fait déverser un peu de ma richesse sur ta vie. É isso que Deus está te dizendo, Igreja do Centro. C'est ça que Dieu dit, Église du Centre. Deus está vos entregando nesta Dieu noite vous donne ce soir coisas que vão glorificar des o nome choses qui dele. vão glorifier son nom. Eu não sei se você pode botar a mão. Não, eu não sei se você pode. Crê nessa palavra, é para você. Crois dans cette parole. Venha até aqui que eu quero fazer uma Avancez-vous oração. jusqu'ici, j'aimerais faire une prière. Eu sinto a presença de Deus Je nesta sens la noite. présence de Dieu ce soir. Deus está me dizendo Dieu me dit, que há uma unção sobre il y você. a une onction sur Venham aqui toi. mais pertinho, faz favor. Approchez-vous, approchez-vous. Oh, halama canta ramanarama cheia. Há uma unção aqui. Il y a une onction ici. Há uma presença de Deus Il aqui. y a une présence de E Dieu Deus está ici. dizendo: eu E sou Dieu me- essa presença na tua vida. Je suis cette présence dans ta Eu vie. sou aquele que abre Je porta suis para celui você. qui ouvre des portes pour toi. Não foi, apóstola Verônica, pela força de Eliseu, Ce n'a pas été par la force mas d'Élisée, foi Deus mais c'est que Dieu colocou no coração daquela mulher rica qui a mis dans le cœur de cette femme para riche abençoar o profeta. de bénir le prophète. E de fato, o que estava na vida do Et profeta ce qui était dans la vie du prophète era mais rico do que a était riqueza plus daquela riche que la mulher, richesse de cette femme. porque Deus deu para ela o que ela não tinha e não Car podia. Dieu lui a donné à cette femme Oh. ce qu'elle n'avait pas et qu'elle Oh, ne eu pouvait sinto pas Deus avoir. aqui nesta noite. Je sens que Dieu est ici ce Quem soir. sabe você tem chorado. Qui sait, tu as pleuré. Quem sabe você tem sido se sentido uma pessoa pequenininha nessa nação. Qui sait, tu te sens une personne petite dans cette nation. Quem sabe você tem olhado para esse país e visto esse país como um país muito grande. Qui sait, tu regardes ce pays comme un pays très grand. Deus me trouxe aqui para dizer que grande é o Deus que tu serve. Dieu m'a fait venir ici pour te dire que c'est Dieu qui est le plus grand. Esse é o Deus que tu serve, Ele Le é Dieu que tu grande. sers et il est grand. Feche os teus olhos agora. Ferme les yeux. O Senhor está curando a tua Le alma. Seigneur guérit ton âme. O Senhor está curando o teu Le espírito. Seigneur guérit ton O esprit. Senhor está te transformando por Le dentro. Seigneur te transforme de O Senhor l'intérieur. está fazendo com que você Le veja Seigneur fait que tu vois o possível ce qui est possible nas áreas impossíveis dans les humanas. domaines Porque impossibles. tudo Ele pode. Car il peut tout. A Bíblia diz La Bible dit que aquela mulher viu que cette femme a que ele era vu um santo homem de qu'il était un Deus. saint homme de Dieu. E tu és esse santo homem de Et Deus. tu es ce saint homme de Dieu. Tu és essa santa mulher Tu de es cette Deus. sainte femme de Dieu. Por mais que tu se sinta pequenino, Même si pequenina, tu te sens petit, Deus me trouxe aqui para te Dieu m'a dizer amené ici pour te que dire grande é o Senhor na tua vida. que le Seigneur est grand dans ta vie E o nome dele será et son glorificado. nom sera glorifié. Feche teus olhos agora e comece a clamar. Ferme les yeux et commence à clamer. Senhor meu Deus e meu Seigneur Pai. mon Dieu et mon Père, Oh, grande eu sou. grand Seigneur, Tu estás nesta casa. tu es dans cette maison. Tu estás nesta casa. Tu es dans cette maison. Oh, Espírito Santo. Saint-Esprit, O que o homem não pode fazer, ce que l'homme ne peut faire, faz agora. fais maintenant. Toca agora. Touche maintenant. Há alguma área morta? Il y a un domaine mort. Entra lá. Entre là. Entra lá. Entre là. Traz vida. Amène la vie. Traz vida. Amène la vie. Traz vida. Amène la vie. Glorifica o teu santo nome. Glorifie ton saint Pelo nom. nome de Jesus Cristo. Au nom de Jésus. Tu podes, Pai. Tu peux, Père. Tu podes, Tu Pai. peux, Père. Tu podes. Tu peux, Père. Oh, receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Reçois au nom de Jésus. Receba em nome de Jesus. Reçois au nom de Jésus. Deus está te dizendo: Dieu te sou dit, Deus de promessa. je suis le Dieu de Sou Deus de promesses. Je promessas. suis le Dieu de E promesses. ainda esse Et ano encore cette année, vou te je vais surpreender. te E surprendre. tu dirás assim: Et tu diras ainsi, só poderia ter sido ça ne pourrait o être Senhor. que le Seigneur. O Senhor. Le Seigneur. O Senhor. Le Seigneur. Não temas. Eu Ne sou crains pas. contigo. Je suis avec toi. Calabaramachadalamanagai. Onde que andará uma cheia? Deus opera. Faz coisas grandes, faz coisas extraordinárias, faz coisas incríveis, faz coisas maravilhosas. Oh, Halaimakandalamangai. O Senhor está trazendo uma transformação para dentro da tua casa. Nessa hora
O Senhor está trazendo uma transformação para dentro da Seigneur tua amène casa. une transformation dans ta E maison. haverá surpresa de Deus Il y ali. aura des surprises. de Dieu. Surpresa de Deus ali. Otiakamandore macheia daramaya. Oria da cochero minaramana cantoria manamaya. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O Senhor está colocando dessas mãos uma chave. Fecha as Le mãos. Seigneur met dans tes mains O une Senhor está colocando nessas mãos uma chave. Le Seigneur met dans tes mains E une clé. nessa chave tem uma data. Et dans cette clé, il y a une date. E ela vai cumprir. Et elle va E s'accomplir. o Senhor te Et diz, le Seigneur te à dit, medida que tu te lança et pendant que tu te na minha lances direção, dans ma direction, dit a l'Éternel, minha unção mon se onction lança diante de ti. se lance devant toi. Eu sou o que abre porta onde não tem porta. Je ouvre des portes là où il n'y a Esse pas de documento porte. não vai ser para vergonha. Ce document ne va pas Esse être pour la honte. documento vai ser para a glória Ce e document va alegria, être pour la gloire et la diz joie. o Senhor dos Et Exércitos. l'Éternel des armées. Ora manacandaramanai. Deus que nunca falhou. Deus que não falha. Deus que coloca tudo Dieu em qui met tout en ordem. ordre. Deus que faz coisas grandes e Dieu qui fait de extraordinárias. grandes choses Deus que extraordinaires. remove as pedras do Dieu qui caminho fait bouger les e pierres nos faz marchar du com chemin, il nous fait segurança. marcher en Ore sécurité. makato remi andalamananga cheia daramaya. Ore andaramakoia terime fly. É para a glória do Senhor. C'est pour la gloire É du para a glória Seigneur. do Senhor. E quando é para a glória do Senhor, Quand c'est pour la o Senhor gloire tem du Seigneur, compromisso de glorificar o nome le dele. Seigneur a un engagement Oh, levante de as suas mãos glorifier para os son nom. céus. Lève tes mains vers le ciel. E agradeço o Senhor nesta noite em nome de Remercie le Seigneur Jesus. cette nuit Toma au nom posse de Jésus. disso. Prends Em possession nome de Jesus. de ta Coloque victoire. a mão no ombro de alguém aí. Coloque la a mão main no ombro sur de alguém que está ao seu l'épaule de lado. E faça um pedido para essa pessoa. Et demande Aquilo que quelque tu chose à pedir para Dieu essa pour cette pessoa personne. também virá duplicadamente sobre a tua Ce que vida. tu demanderas pour Mesmo cette que tu não personne conheça essa pessoa, viendra en double faça um pour pedido ta para vie. ela. Em nome de Fais une demande de Jesus. prière pour cette Espírito femme. Santo, eu peço sobre a vida da apóstola as tuas ricas bênçãos e as tuas grandes promessas sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua família, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. E sobre esta casa, que essa casa, meu Pai, viva as tuas promessas e que tu mandes tantas almas, e que faça tão grandes milagres, usando grandiosissimamente os teus filhos como tu tens usado nesse lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você terminou esta oração, aplauda o Se tu as Senhor terminé acima cette da sua prière, cabeça. Aplauda aplaudis bem le Seigneur. forte. Oh, glória. Glória a Deus. Se você pode, dá um abraço nessa pessoa até ela dizer quelqu'un dans tes aleluia. Isso. Dá um abraço nela antes de você sentar. Toma posse disso em nome de Jesus. Prends possession de ça. Podem au nom de sentar, Jésus. Vous queridos. pouvez vous asseoir. Receba essa palavra, você é homem e a mulher de Deus. Reçois cette parole. Tu es un homme et une Ah, femme que o de Espírito Dieu. Santo possa ter iluminado o seu entendimento para Que receber le essa palavra. Saint-Esprit puisse avoir illuminé ta Aos pastores compréhension. dessa casa, Au pasteur de cette ó, maison. não temas, vocês são esses homens de Deus. Vous êtes ces hommes de Dieu. Vocês são esses homens de Deus que eles verão e dirão: eu vejo que é um santo homem de Deus. Eles verão. Vamos buscar tanto a Deus, Nous allons tant chercher Dieu ponto da sociedade olhar e au dizer: point que la société é va ali. regarder et dire Deixa Deus usar vocês. laissez Dieu vous E não utiliser. temas em profetizar. Em nome de Jesus.